Você está grávida e já ouviu falar de diabetes gestacional ou diagnosticou diabetes na gravidez? Então preste atenção nesse vídeo que é disso que eu vou falar, diabetes gestacional, a importância para você e o bebê, causa, diagnóstico, tratamento e dúvidas frequentes. A primeira informação que você, mulher que está grávida, querendo ficar grávida ou conhece alguém que está grávida é por que você deve se preocupar com diabetes na gravidez ou diabetes gestacional. Basicamente por 4 razões. A primeira é porque é um problema muito frequente. Só para você ter uma ideia, mais ou menos 16% das mulheres grávidas têm diabetes durante a gestação. O segundo é porque o diabetes gestacional pode trazer uma série de complicações para a gravidez. Uma delas, a pré-eclâmpsia, é o aumento da pressão durante e por causa da gravidez. Ou a eclâmpsia, que é uma forma grave, cheia de complicações desse aumento de pressão. Além disso, por fazer o bebê crescer mais do que o esperado, aumenta o risco de ter um parto cesárea. Falando sobre o bebê e o parto, em terceiro lugar, quando a mãe tem diabetes gestacional, isso aumenta o risco de parto prematuro, afinal o bebê cresce mais do que o normal. Além de aumentar o risco de o bebê ter dificuldades respiratórias ao nascimento, hipoglicemia, que é o açúcar baixo no sangue ao nascer, diabetes tipo 2 quando ele crescer, já lá na vida adulta, e até, em casos graves, óbito do bebê dentro da barriga. E quarto, porque, apesar de todos esses efeitos, o diabetes gestacional é um problema silencioso. A grande maioria das vezes não causa nenhum sintoma. A mulher tem o problema, não sente nada e, se não fizer nada, tem risco de descobrir que tem a doença só quando tiver as complicações que eu falei. Mas aí já é tarde. Daí a importância em fazer o acompanhamento e fazer o diagnóstico o quanto antes, mesmo sem ter sintomas. Para explicar isso, eu preciso falar um pouco sobre as mudanças no corpo da mulher durante a gravidez. A gravidez é um período em que o corpo da mulher se modifica de diversas maneiras. Os hormônios borbulham modificações que permitem com que o bebê cresça e nasça dentro de 9 meses. Mas, algumas vezes, os custos de tantas modificações aparecem. Por exemplo, alguns desses hormônios que fazem com que o jeito que o corpo lida com o açúcar no corpo da mãe seja modificado. Normalmente, a gravidez atrapalha um pouquinho a ação do hormônio responsável, que permite que o corpo queime o açúcar, transformando-o assim em energia. Dessa forma, atrapalhando um pouquinho, sobra um pouco mais de açúcar para o crescimento do bebê. Entretanto, em algumas mulheres que já tinham uma maior dificuldade em processar o açúcar antes da gravidez, também conhecido como glicose de uma maneira mais técnica, ou naquelas pacientes que o corpo não consegue lidar tão bem com essa sobrecarga, a quantidade desse açúcar aumenta muito. E quando o nosso açúcar fica em concentrações mais altas em nosso sangue, a gente dá o nome de diabetes. Como nesse caso, provocada pelos hormônios da gestação, diabetes gestacional. E o diabetes gestacional tem bastante impacto durante a gravidez. Como eu disse, na maioria das vezes o diabetes gestacional não tem sintoma, você não vai sentir nada. Nos casos mais avançados, a gestante vai suspeitar do problema quando o bebê cresceu demais, quando avaliado no ultrassom, ou uma barriga muito grande para a idade gestacional. Mas aí a gente já está falando de condições que já indicam a complicação do problema. Então, como que nós podemos fazer para descobrir que a gente tem diabetes gestacional? Isso será detectado através dos exames de pré-natal. Em condições ótimas, a investigação do diabetes gestacional vai se iniciar logo na primeira bateria de exames, começado lá no comecinho do pré-natal. Assim, você passa na primeira consulta do pré-natal e nesse momento já é recomendada a realização de um exame simples de sangue, a glicemia de jejum. Se o resultado desse exame for maior ou igual a 126, a paciente vai ser considerada como tendo diabetes pré-gestacional, ou seja, provavelmente ela já tinha diabetes antes da gravidez, mas não sabia.
Se o resultado da glicemia de jejum for entre 92 e 126, isso fecha o diagnóstico para diabetes gestacional. E uma vez diagnosticada, ela deve ser tratada. E no caso das pacientes que têm resultado normal menor que 92 no começo da gravidez, isso indica que não tem diabetes agora, nesse momento. Mas isso não quer dizer que não vai ter diabetes ao longo da gravidez. É por isso que uma gestante deve repetir uma outra investigação por volta de 28 semanas, que é o teste de sobrecarga de glicose de 75 gramas. Nesse teste, a grávida colhe uma amostra de sangue e logo depois recebe uma limonada muito doce. Depois de tomá-la, são colhidas mais 2 amostras em 1 e 2 horas. Dessa forma, nós conseguimos avaliar o quão rápida a glicose, o açúcar, é absorvida e metabolizada pelo corpo. Assim, conseguimos identificar quem fica com o açúcar alto e essa paciente ganha o nome de ter diabetes gestacional. Os valores de referência para esse exame são 92 para glicemia de jejum, 180 para glicemia de primeira hora e 153 mg por decilitro para glicemia de 2 horas. Qualquer um dos valores alterados, mesmo que um só, fecha o diagnóstico de diabetes gestacional. O tratamento do diabetes durante a gravidez baseia-se no controle da quantidade de açúcar no sangue da mãe. Nós podemos controlá-los em pacientes com diabetes gestacional em quase 90% das vezes, simplesmente modificando dieta e alguma coisa no estilo de vida. Esse é o primeiro passo. A dieta, ela tem que ser avaliada individualmente. Óbvio que se a gente evitar carboidratos simples, como por exemplo a farinha branca, a batata, os açúcares, e nós os trocarmos por carboidratos mais complexos, por exemplo os integrais, já é um bom começo. O exercício físico também tem que ser avaliado caso a caso, afinal é uma gravidez. Mas, usualmente, fazer exercícios mínimos, como uma caminhada ou uma musculação com elástico, já pode ter uma diferença enorme para a gravidez. Além disso, o importante será avaliar como fica o controle do açúcar no sangue, fazendo aquele exame da glicemia capilar, aquele conhecido como ponta de dedo, um aparelhinho que com uma única gota de sangue consegue avaliar qual a quantidade de açúcar no seu sangue naquele momento. Geralmente, nós pedimos para a paciente fazer esse teste 4 vezes por dia, logo que acorda em jejum e 1 hora depois do começo do café da manhã, do almoço e do jantar. Se mesmo com a dieta e com o exercício físico o controle não estiver adequado, você pode precisar usar alguma medicação. Essas medicações podem ser a insulina, aquela mesma medicação tomada pelo diabético de fora da gravidez, e em alguns casos, algumas outras medicações por boca. Tudo isso, no fundo, para manter o controle do açúcar no seu sangue. Os valores de referência para esses controles são 95 para o jejum e 140 para as avaliações pós-alimentares. Entendido agora o que é a causa, o diagnóstico, o tratamento, tem mais 3 importantes informações que eu acho que vocês precisam saber. Primeiro, quem tem maior risco de ter esse problema? Eu vou falar 7 fatores mais importantes. Estar acima do peso, ter outras doenças como pré-diabetes ou síndrome dos ovários policísticos, ser sedentária, ter tido diabetes gestacional anteriormente ou ter um bebê com mais de 4 quilos, ter familiar com diabetes, mas que fique claro, toda mulher deve ficar atenta ao diabetes gestacional. As que têm algum desses fatores de risco têm que ter atenção redobrada. Segundo, é evitar esses fatores de risco, fazendo exercícios físicos regularmente, tendo uma dieta saudável que inclui um balanço adequado entre carboidratos, proteínas e gorduras, engravidar preferencialmente com um peso adequado, manter o ganho de peso adequado durante a gravidez. O recomendado depende do peso com que você engravidou e da sua altura, mas seu médico consegue calcular isso melhor para você. Mas, em média, algo entre 7 a 12 quilos. Isso é até legal para quando você vai programar uma gravidez. E terceiro,
sempre me perguntam: meu filho vai ter diabetes quando nascer? Ao nascimento, normalmente o que acontece é o contrário. A principal preocupação é o bebê ficar com pouca glicose no sangue, que é o que nós chamamos de hipoglicemia. Isso pode ser grave e por isso a gente tem que ficar atento. O bebê acostuma a receber muito açúcar durante a gravidez e por isso, a hora que ele nasce e para de receber tudo isso, pode diminuir o açúcar. Esse quadro costuma melhorar depois de alguns dias. Passado esse período, sabe-se que os bebês cujas mães tiveram diabetes gestacional têm maior chance de ter diabetes lá na vida adulta. Quarto, você que teve diabetes gestacional, vai ficar diabética depois da gravidez? O diabetes gestacional pode ser um sinal de que, frente a uma sobrecarga, seu corpo não conseguiu lidar de maneira adequada com os açúcares. Isso significa que precisamos, após passado o período ali de puerpério, reavaliar essas condições. Geralmente, uns 2 meses depois do parto, nós sugerimos fazer uma nova avaliação com exames de sangue, glicemia ou até mesmo um novo teste de sobrecarga para confirmar como que você lida com o açúcar. E o mais importante, caso você tenha diabetes, que é mais difícil de diagnosticar, ou intolerância à glicose, que é muito mais frequente, é uma ótima oportunidade de diagnosticá-las e tratá-la de maneira adequada, evitando assim muitas complicações lá na frente. Eu espero que tenha ficado claro a importância do diabetes gestacional e sua gravidade, tanto para a mãe como para o bebê. E reforçar que você pode evitar tudo isso de uma forma simples. Basta fazer o diagnóstico e tratar adequadamente. Como fazer isso? Faça as consultas de pré-natal que são recomendadas a você. Mantenha o controle da dieta, exercício físico e o uso de medicações, se for indicado. Controle seu destro e faça os exames indicados para o seu bebê. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar para o seu médico obstetra. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor e do seu bebê também. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.